Tá bem, Patrícia, obrigado. Bom dia a todos os conselheiros, muito bem-vindos para a nossa sessão de hoje, do dia 22/9, começamos agora às 9h17 da manhã. Temos aqui uma excelente pauta para nós enfrentarmos nesses 3 dias de trabalho. Quero dar boas-vindas ao doutor Ronaldo, parabéns aí pela sua função, seu cargo, seja bem recebido aqui por todos nós, apesar da distância, está abraçado, aí de coração, você sabe disso. Tem você uma pessoa capaz, amiga, muito equilibrada, e acho que vai ser muito bom aqui para a turma, vai só somar a todos que já estão aqui, que já fazem uma turma muito amiga, muito fechada, pessoal muito unido, então você vai somar isso, essa união. Bem-vindo, tá? Mais esse elo, essa corrente aqui. Bom, então vamos lá. Bom dia, vou falando aqui pela ordem, doutor Leonardo, bem-vindo novamente, obrigado pela assessoria. Bom dia, doutor Lázaro, doutor Rosvaldo, doutor Carlos Pantaroli, novamente também sempre nos ajudando na pauta. Doutora Maria Eduarda, que entrou na turma mais uma vez convidada e está aqui, agradeço pela participação novamente. E a nossa querida doutora Fernanda sempre também nos agraciando com a presença. Bom, a pauta de hoje, já estamos todos aqui reunidos. O primeiro item da pauta desse dia 22, estou vendo aqui, vai começar com a relatoria do doutor Carlos Pantaroli. O item do processo da pauta é HNK, Indústria de Bebidas. É um item que começa no 1, vai até, a mesma empresa vai até o item 7º da pauta. E para essa pauta vai ter uma sustentação por videoconferência, a qual eu vou, nesse minuto, acessar para a gente poder repassar aqui. Então, no caso, vou pedir ao pessoal do apoio. Aqui na minha planilha não consta o endereço de acesso, o link de acesso. Ver se o pessoal do apoio vai colocar direto, deve ser isso? Patrícia? Isso, presidente, vou convocar. Então tá, é videoconferência, tá? Ou está aí presencialmente? É vídeo, né? Item 1 ao 7 da pauta, doutor Marcelo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar o chat privado. Item 1 ao 7 da pauta, doutor Marcelo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar no chat privado no chat. Bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem, doutor Marcelo? Bem-vindo. Senhor conselheiro presidente, pela ordem, não estou conseguindo te ouvir. O áudio está desligado, Tom, para todos, presidente. É que tem que ajustar quando vai para o microfone. Quando coloca o fone, às vezes tem que ajustar. Vai lá no speakerzinho, presidente, e aperta lá e seleciona a fonte. Provavelmente está microfone ou alguma coisa assim. Porque o áudio está habilitado, né? Só não está... É ao lado do reloginho, lá embaixo. Peraí. Tom, vai em 3 pontinhos. Eu acho que foi. 3 pontinhos. Pronto. Voltou. Tá ouvindo? Agora Estamos.
Estão me escutando? Sim. Ok. Eu não sei o que aconteceu nesses 30 segundos que eu chamei. Desculpa, doutor. Eu estava... Foi que eu fiz o teste antes, com o fone estava funcionando. E, do nada, coisas da informática, né? Tá bem, doutor. Bem-vindo, bom dia. Então, nosso colega do conselheiro, doutor Carlos Mataroli, vai iniciar a pauta, ele vai fazer a relatoria, fazer colocação. Depois eu dou a palavra e venha o voto. Tá bem, doutor? Aí só tem seus 15 minutos. Bem-vindo novamente, então, agora, de boas falas. Obrigado. Doutor Carlos, bom dia. Doutor Carlos, por favor, só tem a palavra, então, para... Bom dia a todos. Para melhor andamento da pauta, eu sugiro nós começarmos com o processo de final número 5, que é o item 3 da pauta. Ok. Embora seja da mesma empresa, eles têm algumas questões diferentes entre eles. Então, pode ser feito, então, o início pelo item 3, questão de ordem de facilidade de trabalho. Por favor, com a palavra. Então, em julgamento, item 3, faço a leitura do relatório. Trato o presente de processo de manifestação de inconformidade tempestiva contra despacho decisório emitido pela DRF Sorocaba, que não homologou as compensações declaradas. Na primeira DECOMP enviada, o contribuinte indicou um crédito de R$109 mil, oriundo de recolhimento do período de apuração de fevereiro de 2009 de COFINS, e um débito do mesmo tributo referente a julho de 2009. Na segunda DECOMP, compensou também débito de COFINS de R$12 mil e acréscimos referente ao período de apuração de março de 2010. Segundo o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque material de acondicionamento não configura hipótese de creditamento de COFINS. Na manifestação apresentada, a interessada reitera que o crédito tem origem na revisão de apuração de COFINS referente ao período de apuração fevereiro de 2009, por meio do qual apropriou-se de crédito do tributo referentes a aquisições de material de acondicionamento para seus produtos, garrafas, caixas e pallets, indústria de fabricação de bebidas, os quais, por equívoco, não haviam sido reconhecidos. Junta planilhas da com original retificada e cópias das notas fiscais que respaldariam os créditos apurados. Argumenta que o despacho decisório revela que a autoridade fiscal adotou o conceito de insumo previsto na IN 404 de 2004. Discorda deste entendimento, alegando violação ao princípio da legalidade. Do seu ponto de vista, a não cumulatividade da COFINS não tem por finalidade exonerar apenas a industrialização e circularização da produção, mas sim a receita bruta ou faturamento dos contribuintes. Afirma que o CARF considera como insumo para fim de creditamento da contribuição para COFINS e PINs toda aquisição de bens ou serviços necessários ou que inviabilizam o processo produtivo de forma que sua subtração impeça a atividade da empresa, ou implique perda em qualidade do respectivo produto ou serviço. Assim, o material se adequaria ao conceito de insumo adotado pelo CARF. Requer, ao final, o interior acolhimento da manifestação. Em primeira instância, a manifestação foi rejeitada, conforme ementa, por carência probatória. Cientificado do acórdão de piso, a empresa interpôs recurso voluntário que sustenta que o crédito pretendido decorrente de uma revisão da apuração de COFINS, relativo ao período de fevereiro de 2009, por meio do qual se apropriou de crédito de COFINS relativos a material de acondicionamento, não haviam sido apurados por equívoco, que o crédito reconhecido está fundamentado no dispositivo da lei que autoriza o crédito sobre a depreciação de bens do ativo imobilizado, conforme as planilhas juntadas, que trouxe aos autos por amostragem cópias das notas fiscais relativas às aquisições de caixas, chapas e pallets e garrafas retornáveis, em razão do expressivo número de documentos, que a autoridade fiscal decidiu por não homologar as DECOMPs por entender que os materiais de acondicionamento não geram direito a crédito do COFINS, uma vez que não se enquadrariam no conceito de insumo, que a recorrente não se baseou no inciso 2 do artigo 3º da Lei 10.833, mas sim na possibilidade de crédito sobre a depreciação dos bens do ativo imobilizado, que não tem relação com sua atividade, no inciso 6º. Alternativamente, a conversão do funcionamento de diligência. As folhas tais, petição que a recorrente esclarece ter protocolado os documentos instrutivos do recurso voluntário na data de 28 de setembro de 2017, desacompanhados da petição de recurso, a qual fora juntada por equívoco, na mesma data, ao processo administrativo X,
Face ao exposto, requer a remessa no recurso para estes autos ou análise do recurso de florestais juntados em 3 de outubro de 2017. Encaminhados ao CARF, foram distribuídos por sua prima em relatoria. É o relatório, presidente. Ok. Então, agora eu vou passar a palavra ao doutor Marcelo para se manifestar. Tem seus 15 minutos, mas por favor, com a palavra, fique à vontade. Presidente, só por favor, feche o microfone porque ainda está dando eco. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos lá, os senhores estão me ouvindo? Bom dia, senhores conselheiros. O cara se quicou. Caiu. Você vai concluir, tem que colocar. Então, usa a barra de espaço que você está no mudo. Eu estou tentando entrar aqui no deixar o telefone junto, eu não estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Obrigado, Léo. Da modernidade, né? Cair. Ok. Patrícia, está me escutando? Patrícia? Sim, presidente. O nosso advogado, doutor Marcelo, na hora que ia dar início às suas colocações, ele foi abduzido aqui da tela, ele caiu, saiu. Eu percebi, presidente. Eu estou esperando ele entrar. Entendi. Na sala de apoio. Será que ele está falando achando que está sendo visto? Não, né? Não, ele tem como saber. Sim. Tá bem. Isso aqui realmente é a primeira vez, às vezes as pessoas se vai esse sistema. São tantos, né, que a gente tem Zoom, Jitsi, Google. Então, esperar uns 2 minutinhos, senão. Presidente, ele está na sala de espera, só 1 minuto. Tá, vou aguardar aqui. Retornou. Estão me ouvindo? Sim, doutor. Bem-vindo novamente. Não, acontece. Isso aí, sistemas são outras coisas. Faz parte. Professor, por favor, fique todo tranquilo, sem nenhum problema. Tranquilo. Com toda a sua tranquilidade, pegue seu arquivo. Não vou embora. O senhor tem aí os seus 15 minutos. Estamos aqui para ouvi-lo com toda a tranquilidade. Por favor, pode externar a sua posição. Bom trabalho. Bom, vamos lá. Em relação ao item 3, o crédito pretendido pela recorrente é decorrente de uma revisão de apuração de COFINS relativa ao período de fevereiro de 2009, por meio do qual ela se apropriou de créditos de COFINS relativos a materiais de acondicionamento para os seus produtos, que são garrafas retornáveis, caixas e pallets, que não haviam sido feito esse creditamento por equívoco e não havia sido reconhecido. Faz-se necessário destacar que o crédito reconhecido pela recorrente está fundamentado na Lei 10.833 de 2003, no dispositivo que autoriza o crédito sobre a depreciação de bens do ativo imobilizado. Para comprovar que a composição do crédito pretendido por ela, na quantia aproximada de 109 mil, foi originado em razão da apropriação de COFINS, de créditos de COFINS relativos à depreciação de caixas, pallets, garrafas retornáveis por elas realizadas, é necessário analisar os documentos que foram juntados. Foi juntado a DACOM original e a DACOM retificadora, em que os campos de crédito retificados após a revisão de créditos de COFINS efetuado pela recorrente referem-se às linhas 9, sobre bens do ativo, encargos de depreciação, e 21, outros créditos a descontar, da referida ficha. Ainda foram trazidas as composições dos valores, certo? Que comprovam que antes da revisão o valor total do crédito referente à linha 9 era de 61 mil,
ao passo que, posteriormente, ficou de 496 mil aproximadamente, daí gerando o direito ao creditório. Também foram trazidas planilhas que trazem a composição dos valores referentes à linha 21 para testar que, antes da revisão, a quantia total de crédito era de 99 mil, ao passo que posteriormente passou a ser 175 mil. E, para dar suporte a essas afirmações e planilhas, a recorrente trouxe aos autos também por amostragem, tendo em vista, né, o volume expressivo de documentos, cópias das notas fiscais relativas à aquisição de caixas, chapas, pallets e garrafas retornáveis. Logo, documentalmente, ficou indiscutível que a composição do crédito pretendido pela requerente na quantia de 109 mil originou-se em razão da apropriação de créditos de COFINS relativos à depreciação de bens do ativo imobilizado. Daí que a Lei 6.404 de 76 dispõe em seu artigo 179 que as contas serão classificadas do seguinte modo: no ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades da companhia e da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou comercial. O artigo 301 do Decreto 3.000 de 99, Regulamento do Imposto de Renda, dispõe, no seu parágrafo 2º, salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de 1 ano, deverá ser ativado para ser depreciado ou amortizado. As garrafas retornáveis, os pallets e as caixas são classificados como bens do ativo imobilizado e são depreciados, conforme determina a legislação específica. Destaca-se ainda que, por força da Lei 10.833 de 2003, ficou instituída a sistemática da não cumulatividade da COFINS. Em decorrência dessa sistemática não cumulativa, o legislador adotou no artigo 3º o critério de listar expressamente os bens e serviços capazes de gerar créditos. Analisando-se as hipóteses que permitem um desconto de crédito da COFINS, é possível verificar que eles tomam por base bens adquiridos para revenda, inciso 1, e aqui que entra bens do ativo permanente, incisos 6 e 7. Insumos necessários à produção, inciso 2, serviços, inciso 9, bem como outros custos e despesas incorridos com a atividade empresarial, são os incisos 3, 4, 5 e 10. Tratando especificamente do aproveitamento de créditos decorrentes da depreciação de ativo imobilizado, o inciso 6 do mencionado artigo dispõe da seguinte redação: do valor apurado, na forma do artigo 2º, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a, inciso 6, máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para alocação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Conforme se verifica, os bens incorporados ao ativo imobilizado, que é o caso dos itens em questão, dão direito ao creditamento. O permissivo legal autoriza a constituição de créditos sobre a depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para alocação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, bem como edificações e benfeitorias em imóveis próprios, utilizados nas atividades da empresa. O emprego da não cumulatividade a COFINS não tem por finalidade desonerar apenas a industrialização e circulação de produtos, mas sim a receita bruta ou o faturamento dos contribuintes, uma vez que estes representam a materialidade tributável, que onera atividades das mais diversas, como, por exemplo, a comercialização e prestação de serviços.
Conforme já alegado nos autos, a autoridade fiscal decidiu por não homologar as declarações de compensação em discussão, por entender que os materiais de acondicionamento não geram direito ao crédito de COFINS, uma vez que não se enquadrariam no conceito de insumo. Ocorre que, conforme esclarecido acima, e provado pela documentação juntada nos autos também, a recorrente não se baseou no inciso 2º do artigo 3º da Lei 10.833, de 2003, para fundamentar a utilização desses créditos. Travou de novo. Congelou. Constitucionalidade, que é o inciso 6. Doutor, eu acho que talvez seja, não sei se o senhor reduziu a qualidade da transmissão, porque está caindo. Está caindo? Do lado direito da sua tela tem 3 pontinhos. Aí você clica ali. Reduzir aqui, vamos... Isso. Aí tem gerenciar qualidade, lá em cima. Faz seu nome. Aí o senhor coloca lá, baixa definição. Certo, tá feito. Vamos ver. Ele só tem aí pelo menos mais uns 7 minutos, 7 minutos, ok? Ok. Tá bom. Vamos ver aqui, como a recorrente tem como atividade principal a industrialização e o comércio de bebidas, é inquestionável que a aquisição daqueles bens é necessária ao seu processo produtivo. Por conseguinte, a fim de que seus produtos possam ser transportados e devidamente conservados, garantindo-se que o consumidor adquira um produto de qualidade, é imprescindível que eles sejam acondicionados em garrafas. Da mesma forma, são necessárias as caixas para que seus produtos sejam transportados de maneira organizada, garantindo-se a proteção e manutenção da integridade das garrafas durante seu transporte. Por sua vez, os pallets se mostram indispensáveis ao processo produtivo da recorrente, eis que são utilizados na armazenagem e na movimentação organizada de matérias-primas e produtos em elaboração ou finalizados, ou seja, na otimização do transporte de seus produtos, garantindo-se o atendimento aos padrões de segurança, higiene e limpeza. Tais bens são registrados no ativo mobilizado da recorrente e utilizados no transporte de seus produtos. Portanto, nos termos da legislação vigente, há possibilidade de crédito sobre a depreciação. Assim, as despesas com depreciação dos bens do ativo mobilizado geram direito ao crédito na apuração da COFINS, motivo pelo qual o crédito pretendido pela corrente deve ser reconhecido integralmente. Ainda, por equívoco, o recurso voluntário foi juntado a outros autos, certo? Após o envio das solicitações de juntada, entrega de documentos no processo de crédito, né, que a gente está discutindo aqui, a requerente verificou que a petição do recurso voluntário não havia sido juntada aos autos do processo correto, né, de final 05. Por equívoco, o recurso voluntário foi juntado aos autos de final 07, conforme pode ser comprovado através do aviso de recebido através da caixa postal que a gente juntou nos autos. Importante destacar que no recurso voluntário foi informado o número correto do processo de crédito, que era este, de final 05. Imediatamente, ao verificar tal equívoco, a requerente realizou a juntada do recurso voluntário ao processo correto, de final 05, e informou o ocorrido no processo de final 07, solicitando sua remessa ao processo indicado no corpo do recurso voluntário. Faz-se necessário esclarecer que a discussão existente nesses autos está intrinsecamente ligada às provas de existência do crédito, as quais já foram juntadas aos autos no dia 28 de 9 de 2017. Além disso, o recurso voluntário protocolizado neste mesmo dia está direcionado ao processo de final 05. Então, em razão desses apontamentos, requeiro, e reiterando todos os demais termos do recurso voluntário e da petição que veio a seguir também, requeiro o provimento do recurso voluntário para que sejam homologadas as compensações
que tratam nesse item aí, no item 3 deste processo. Muito obrigado, doutor, pela sua sustentação. E agora coloco em votação a favor do doutor Carlos. Como é que o senhor vai fazer seu voto? Eu vou ler o voto relativo a esse processo, mas a questão de fundo que o patrono trouxe na sustentação é a mesma questão para todos os outros processos. Então, nesse caso, de final 05, em juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso voluntário não atende ao pressuposto da tempestividade, se não vejamos. Então, eu escrevo aqui os dispositivos do decreto 70235, em relação à intimação por meio eletrônico, via caixa postal do ITE. Conforme o termo de ciência por abertura de mensagem de folhas tais, a recorrente foi cientificada do acordo de manifestação de inconformidade por meio da abertura de mensagem na caixa postal do seu DTE, em 29 de agosto de 2017, nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, 3b do decreto 70235. Assim sendo, o decreto expresso determinar que os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início, incluindo-se o do vencimento. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Considerando que o dia 29 de agosto foi uma terça-feira, o prazo teve início no dia 30, quarta-feira, sendo este o primeiro dia do prazo. Por conseguinte, o 30º dia, quando se encerrou o lapso temporal para interposição do recurso voluntário, deu-se no dia 28 de setembro de 2017. A petição contendo o recurso voluntário foi juntada a estes autos no dia 3 de outubro de 2017, conforme termos de solicitação de juntada, de folhas 1322, muito embora seus documentos instrutivos tenham sido juntados em 28 de setembro, conforme folhas tais. Segundo alega a recorrente, por equívoco, o recurso voluntário endereçado a este processo foi interposto na data de 28 de setembro e, portanto, tempestivamente, nos autos do processo administrativo de final 07, razão por que deve ser conhecido. Consta dos autos manifestação da autoridade preparadora acerca da intempestividade do presente recurso. A interposição de recurso voluntário por meio do processo se dá com a solicitação de juntada da petição recursal ao processo correspondente. Neste contexto, é dever do peticionário realizar corretamente os procedimentos estabelecidos para o peticionamento eletrônico. Nestes autos, a solicitação de juntada da petição contendo o recurso foi formulada no dia 3 de outubro. O protocolo anterior do recurso, nos autos de processo administrativo diverso, não tem um condão de afastar a intempestividade, mesmo seguido da juntada posterior aos autos corretos, já fora do prazo recursal. A jurisprudência do STJ caminha neste sentido, conforme os julgados a seguir, que eu destaco que, consoante a jurisprudência desta Corte, ônus da parte zelar pela conformidade dos autos com as normas e procedimentos do processo eletrônico, cujo não atendimento prejudica sua cognição. No caso, o especial foi interposto tempestivamente, porém, em processo diverso, revela-se tempestivo o recurso juntado tardiamente nos presentes autos. É intempestivo o recurso juntado aos autos fora do prazo legal, quando equivocadamente dirigido pela parte ao processo diverso. Relaciona 3 julgados do STJ nesse sentido. Reconhecida a intempestividade, é admissível o conhecimento do presente recurso voluntário, tornando-se definitiva a decisão administrativa de primeira instância, conforme o artigo 42 do decreto do PAF. E o meu voto é no sentido de não conhecer, por essas razões, do recurso voluntário. Relativo ao processo de final 05. Ok, doutor Carlos, feita a sua votação, colocado em discussão, alguém gostaria dos conselheiros? Pois não, doutora Fernanda, fica a palavra. Eu vou abrir divergência, porque eu acho que a responsabilidade é de apresentar, assim, eu entendo essa questão, realmente é muito difícil que a Receita Federal controle prazos se o contribuinte não fizer a sua parte. Mas todas as normas, elas falam de apresentação de recurso perante o órgão. Então, eu acho que, assim, tendo visto que o próprio contribuinte notou que tinha feito errado, pediu para transferência, no judiciário eles aceitam isso, eu acho que, assim, o recurso foi apresentado no momento correto, na data correta, e se trata simplesmente de um erro administrativo que pode ser sanável pela administração.
Eu acho que isso não prejudica e eu acho que esse recurso deveria ser conhecido, sim. Quem gostaria mais de... Doutor Oswaldo, por favor, com a palavra. Eu vou divergir também, mas uma linha um pouco diferente da Fernanda. Porque, na verdade, ele não trouxe uma razoável, mas ele trouxe a documentação. Não sei se aceitaria a petição protocolada em processo incorreto. Agora, os documentos que ele trouxe para os autos, acho que seriam... vamos dar um exemplo aqui. Na verdade, pelo que eu entendi, é muito próximo do exemplo que eu vou passar. A fiscalização diz assim, olha, você não comprovou que o DARF foi pago. E o cara simplesmente juntou o DARF. Eu não vou apreciar o DARF, o documento? É claro, pode haver aí carência de argumentação, ou seja, você não consegue, a partir dos documentos que ele trouxe aos autos, entender aquilo que está sendo rebatido pela DRJ. Aí, em vez de ter carência probatória, como a gente costuma dizer quando o cara não traz documentos, o que o recurso é carente é de argumentação. Aí eu não sei se seria o caso de intempestividade ou de não conhecimento do recurso, mas sim de conhecimento, e aí sim, a partir daí a gente vai analisar os documentos e vai dizer se é caso de provimento ou se é caso de improvimento. Pelo que o patrono falou na sua sustentação oral, parece que tem elementos suficientes só na documentação para afastar as conclusões da DRJ, que a gente caminhe pelos insumos, que a gente caminhe pelo ativo imobilizado. Então, eu não sei, eu sou um pouco reticente a dizer, não, simplesmente não juntou. Não, ele juntou, trouxe documentos. Aí diz assim, não trouxe uma petição, tudo bem, então a gente vai analisar se realmente ele conseguiu, com aqueles documentos, só com os documentos, rebater o que está na DRJ. Acho que é um ônus muito grande do contribuinte, porque se houver qualquer mínima dúvida, eu estou disposto a julgar, a negar provimento ao recurso, porque realmente não conseguiu enfrentar a contento, né? Não é que não conseguiu enfrentar a contento. São essas, assim, as considerações. Desculpe, doutor. Depois das considerações do doutor Oswaldo, algum outro conselheiro gostaria de se manifestar? Doutor Lázaro, depois eu levo. Ok, obrigado. Doutor Lázaro, não estou te escutando. Som. Ok, está chegando o som. Vocês me ouvem? Eu fiz um voto, não sei se está nessa sessão, do que eles foram retirados de pauta, um assunto, praticamente a mesma matéria, né? Eu fui mais ou menos na linha do Oswaldo, porque o que eu iria diferir da Fernanda? Porque eu não acatei, no caso nem existiu, mas eu não acataria argumentos que estivessem dissociados do cálculo ou das provas apresentadas tempestivamente. Então, se lá no recurso voluntário, no arrazoado, tem alguma tese jurídica, algo, ou alguma alegação de fato, que não está embasada apenas nos documentos, eu não aceitaria, consideraria essa argumentação preclusa. Mas eu vi pela sustentação oral que o contribuinte afirma que a documentação que foi entregue já seria suficiente para embasar uma decisão ou uma resolução. Eu vi que os documentos, a jurisprudência que o Carlos juntou do STJ, e anexou algumas no voto, e elas todas tratam de recurso que foi interposto em processo diverso, e o STJ não tem aceito esse tipo. Só que o que acontece? Pelo que eu entendi, Carlos, dessa jurisprudência, são casos em que o recorrente não anexou nada no processo original. Ele apenas apresentou o recurso voluntário em um processo distinto.
e o STJ não aceitou. Aqui é um pouquinho diferente, porque no processo que está sendo julgado, houve anexação de documentação. Então, eu faria essa diferença em relação à jurisprudência que você trouxe e acompanho a Fernanda na divergência. Passo a palavra ao doutor Leonardo, por favor. Pode ser, doutor. Eu não sei se eu dou a palavra ao Carlos para... Não, fala o doutor Leonardo, depois o Carlos fala por final, melhor. Por favor, doutor Leonardo, por favor. Eu vou no mesmo sentido colocado pelo Lázaro, então eu estou com um processo aberto aqui. Pelo que eu entendi, só para confirmar com o Carlos, ele fez a juntada dos documentos com uma numeração errada. É isso mesmo, mas dentro desse processo tem um recurso voluntário que se referia a outro processo, mas que a gente poderia aproveitar esses documentos, é isso? Que eu estou com o processo aberto aqui e o recurso voluntário... Foram juntados no processo apenas os documentos instrutivos do recurso. A petição do recurso voluntário foi juntada em outro processo, me engano, um processo já arquivado. Então, o que nós temos nesse processo aqui são apenas documentos comprobatórios. Então é um pouco diferente. Tem dificuldade em enxergar uma mera juntada de documentos, sem qualquer formulação de pedido, como um recurso, ainda que administrativo. Acho que juntada de documentos tem que se presumir tudo aí, não é? Então eu tenho dificuldade em aderir a essa tese do Oswaldo e do Lázaro. Então a questão é um pouquinho diferente, né? Nesse caso aqui, eu tinha entendido que ele tinha juntado recurso voluntário referente a outro processo e que, acompanhado de documentos que nós poderíamos aproveitar nesse caso. Só que aqui o que aconteceu foi que o contribuinte juntou documentos sem nenhuma razão. Doutor Cantarone? É novo esse caso. O exemplo que o Oswaldo trouxe é muito bom, né? A questão do DARF, os caras simplesmente anexam um DARF. E aí? Não, se é uma prova pré-constituída que a gente pode decidir de plano, tudo bem. Agora, aqui é um pouquinho diferente, né? Eu acho que nesse caso o ônus argumentativo do contribuinte é muito grande, porque ele defende que o crédito usando argumentos de insumo na manifestação de inconformidade. Em recurso voluntário, ele defende com base em depreciação de ativo imobilizado. Ele está juntando a maior parte das provas, inicialmente agora só em recurso voluntário. Essas DECOMs tiveram análise manual, tem até um dossiê digital, e não foi apresentado documento nenhum na análise manual, não foi apresentado documento nenhum na manifestação de inconformidade. Eu acho que o ônus argumentativo em recurso voluntário é muito grande, para ser aceito apenas a juntada de documentos, como se o recurso sozinho fosse. Pode falar, Carlos. Os doutores voltam, por favor, depois a doutora Fernanda. Eu sou a Fernanda, o Léo e depois eu. Não, na verdade, assim, eu acho que a única coisa eu aceitaria o recurso, mas pelo que eu vi, a maioria não vai aceitar o recurso. Não aceitando o recurso e não sendo um caso simplesmente de decomp, onde se mostra que, sei lá, por erro de preenchimento de CTEC, aí realmente eu concordo com o Carlos que se a questão do recurso tem novos argumentos e se vocês não reconhecerem o recurso, aí talvez fique prejudicado mesmo. Eu acho que a primeira questão é entender se a gente vai aceitar o recurso ou não. Se a gente não for aceitar o recurso e tem uma tese que precisaria ser utilizada por trás desses documentos, aí realmente eu acho que vai ficar um pouco difícil. Na verdade, nesse caso, não existe recurso. Não existe recurso. O caso é que aqui o que ele está pretendendo é um conhecimento, um recurso de ofício, praticamente, e ele traz documentos. Então, não existe devolutividade para a gente de nada, né? Só juntar documentos eu acho muito complicado a gente poder aceitar, viu? É que não existe recurso, ele é relativo, né? Porque, por exemplo, assim, se fosse no passado e você chegasse lá e apresentasse e ganhasse um carimbo, não importa onde fosse parar, você dizer, eu entreguei na Receita Federal o recurso e tenho um carimbo. Ele ia parar no lugar certo se você reclamasse. Eu acho que agora aqui também é que, assim,
Isso a gente vê até dentro do próprio CARF conosco. Quanto mais informatizado o processo fica, os ônus e as responsabilidades das partes vão mudando. Mas isso não está exatamente colocado em lei. Okay. Só para concluir, então, o ponto seria, eu refletiria um pouco mais sobre a possibilidade da gente discutir as razões que estão na impugnação, evidentemente, porque sequer existem razões depois. Então, esse recurso voluntário que ele juntou com as razões intempestivamente, ele não deve ser conhecido. Agora, é possível conhecer as razões que estão na impugnação mediante uma simples juntada de uma petição de documentos, uma juntada de documentos. Eu acredito que só se houvesse uma prova bastante pré-constituída aqui, a gente poderia fazer um julgamento. Agora, nada foi devolvido para o nosso conhecimento. Não existe cognição. Eu acredito que esse recurso não deva ser conhecido. Doutor Leonardo, não conhecido. Doutor Oswaldo, depois o doutor Pantaroli. Eu acho que a gente já está mais ou menos todo mundo definido o que vai votar, né? Mas, assim, só para concluir, eu estou dentro do que todos vocês estão falando. O que o Léo chama de prova pré-constituída, para mim, é o cara trazer algo que seja evidente que contradiga aquilo que o fundamento da DRJ. Se ele trouxer um documento, de novo, o exemplo do DARF eu acho que é o máximo, né? É ali o exemplo máximo. O cara diz assim, estou negando o seu recurso porque não tem DARF. Aí o cara vai lá no recurso voluntário e só apresenta o DARF. Pronto. Ele contra-razoou aquilo. Agora, se ele tiver que construir tese jurídica, e aí diferente do que o Carlos, acompanhando justamente o que o Carlos disse, falou, não, ele está jogando ônus para mim construir a tese dele. Aí, por isso que eu digo, se a prova é confusa, e pelo que eu vi, a prova é confusa, não dá para dizer evidentemente que seja insumo. Não tem mais explicação do que é o processo produtivo dele. Se ele tivesse juntado, por exemplo, um laudo pericial que me explicasse o processo produtivo, junto com os documentos. Aí eu tenho que analisar. Falar, não, tudo bem, vamos analisar. Ele não tem um recurso escrito, mas ele tem um laudo que diz qual é o processo produtivo dele. Então vamos analisar. Está dizendo que é insumo? É insumo. Por isso eu acho, eu não tenho esse, só para me finalizando, eu não tenho esse apego a ter que apresentar um documento escrito com nominha de recurso voluntário. Eu não tenho esse apego. Eu acho que o contribuinte tem que apresentar no recurso voluntário as razões pelas quais ele discorda do que foi decidido na instância inferior. Ele trouxe as razões. Eu consigo entender as razões do documento dele? Aí já é uma segunda história. Pelo que eu li e vi aqui, que eu bati o olho, não é possível. Então, por isso eu acho que não é caso de não conhecimento. É caso de conhecimento e negativo de provimento. Para mim, é só isso. Doutor Pantaroli, para finalizar, por favor. O doutor Leonardo também quer. Pode acrescentar, Leonardo. Só uma Pode falar, doutor Leonardo. Eu estava lendo aqui a ementa, Carlos. Eu acho que eu já adiantei meu posicionamento, mas aqui na ementa você coloca responsabilidade de peticionar intempestividade do recurso juntado aos autos corretos. É essa a discussão, ou nós estamos discutindo aqui, na verdade, se a mera apresentação de documentos desacompanhada de razões, ela caracteriza um recurso voluntário, razões recursais, né? A minha tese foi de não conhecimento pela intempestividade da petição de recurso. Eu entendo que a gente, no processo administrativo, tem um formalismo moderado, mas não uma total ausência de formalismo. Eu acredito que a mera juntada de documentos, ainda que satisfatórios, desprovidos de qualquer pedido, de qualquer razão, eu não conheço isso enquanto um recurso administrativo. Então, a minha tese é essa. A discussão derivou para essa segunda tese por conta da divergência do Oswaldo. Mas o que eu coloco é não conhecimento por conta da intempestividade da petição de recurso. Considero que esses documentos juntados na data, ainda no prazo, eu não considero isso enquanto recurso. Eu só talvez sugeriria alguma redação diversa para a ementa, porque aqui o que parece, eu não vou me filiar a isto, apresentado, né? Correto, a um processo equivocado,
nesse caso eu tenho necessariamente, e o necessariamente é importante para mim, é uma intempestividade. Não sei, eu não proponho uma redação, mas eu sugeriria alguma alteração, alguma alternativa. Ok, doutor Eduardo, desculpa. Constasse na ementa a juntada apenas de documentos no prazo e que isso não caracterizaria o recurso. Os documentos desacompanhados de razões... Isso pode ser acrescentado porque isso faz parte do meu entendimento mesmo. Ok, com a palavra, doutor Eduardo, por favor. Maria Eduardo. Não sei se foi a dúvida do Leonardo, mas é porque, na realidade, pelo que eu entendi, ele juntou posteriormente as razões recursais neste processo, que ele tinha protocolizado no outro. Então, talvez por isso é que tem essa fundamentação na ementa do Carlos, entendeu? Então, na verdade, ele está aparecendo duas coisas. Ele está dizendo que ele não aceita aquela documentação por si só e que as razões recursais juntadas posteriormente, para ele, essas razões recursais elas não serão conhecidas. As razões juntadas posteriormente. Eu acho que, acho que foi nesse sentido. Não sei se foi essa sua dúvida. São dois juízos de conhecimento. Um conhecimento, que eu acho que está super tranquilo para todo mundo aqui, que são as razões intempestivas, né? Essa daqui, tranquilíssima. E a segunda que gerou o debate só os documentos sem razões, eles produzem devolutividade ou não. É isso mesmo. Perfeito. Ok. Só o doutor Oswaldo, vamos acelerar. O que eu gostaria de botar em... O doutor Oswaldo não, né? Então, afinal, estamos sem divergência ou a doutora Fernanda manteve a divergência? Sem. Mantenho. Mantém a divergência. Então, temos uma divergência para reconhecer tempestivo o recurso e o voto do doutor Pantaroli pela intempestividade, não é isso? Ok? Então, vamos começar a votação. Com a palavra, doutor Lázaro, por favor. A questão é bem sutil, gera algumas dúvidas. Realmente não é uma questão tão simples de dirimir, mas eu, considerando o nosso princípio da verdade material, né, do nosso processo e a instrumentalidade das formas, pela qual não há uma forma pré-definida e você pode apresentar de uma forma e ser aceita como outra. Então, mais até o fundamento que eu usei no meu voto, instrumentalidade das formas. Eu também entendo que, como o conselheiro Carlos já falou, que sem o recurso não dá para entender o que é solicitado, seria pelo conhecimento dos documentos juntados como um recurso e negando provimento, porque não há o que ser analisado, não há como ser compreensível os documentos juntados. Então, seria esse o meu voto. Então, só vota com a doutora Fernanda, com a divergência? Não, porque ela admite a análise do recurso. Então, é um pouco diferente. Não, então é uma outra tese, como se for, digamos assim. Mas só questão de ordem. Nós temos uma intempestividade alegada pelo relator. Não, eu não acolho a intempestividade. Isso, é isso que eu queria saber. Isso. Ok, depois veio o mérito. Ok, obrigado, doutor. Agora, a palavra do doutor Oswaldo, por favor. Acompanho a divergência integralmente. Não entendo que é caso de intempestividade. Presidente, me desculpe intervir, eu acho que nessa questão da tese do Lázaro, a gente tem que verificar uma questão. A regularidade de representação, no caso do recurso, vocês conhecem de um recurso, nos documentos juntados, não tem a procuração, por exemplo. Isso está juntado na petição do recurso posterior. Mas não tinha na impugnação, mudou o procurador? Porque é um dos itens que se analisa a regularidade de representação no momento da interposição do recurso. Mas mudou o procurador, Carlos? O procurador? Se é uma documentação juntada sem assinatura, aí tem que ver quem solicitou a juntada no sistema. Eu acho que a questão mas é que daí tem assinatura digital, não é um sistema, não foi via sistema? Nesse caso, então, todas as juntadas de documentos em processo, a gente já doutores, assume que seja regular representação. Doutores, questão de ordem, vamos manter a votação, então.
por favor. Acho que é mais... agora, se a gente vai abrir as discussões, aí eu vou ter que retomar novamente o voto. Mas realmente é um detalhe novo, importante, que, por exemplo, eu já vou retornar o meu voto. Já vou alterar o meu voto. Como ainda não foi proclamado o resultado, né? Não, perfeito. É só para a gente se posicionar. Então, eu vou abrir novamente a discussão e aí retomo a votação. Porque é um tema difícil de discussão e, enfim, eu estou tentando... Mas quem protocolou... eu posso. Eu acho que, assim, a discussão só tem que ser reaberta se o procurador mudou nos autos. Porque, senão, o procurador que estava já na impugnação fiscal, ele é válido. Quem protocolou foi o CNPJ da empresa. Quem protocolou foi o CNPJ da empresa. Quer pedir vista de mesa, então a gente passa para o próximo processo? Eu abri aqui o termo de solicitação de juntada. Quem juntou foi o CNPJ da empresa. Eu não tenho que falar. Então não tem. Não tem representação, problema de representação. Então, prossigo com a votação. Doutor Lázaro, como o senhor vota, por favor, para ficar claro? Eu vou retirar a minha divergência, porque vou acompanhar o Carlos, porque, tudo bem, podemos aceitar a documentação, mas aí ela teria que ser totalmente, corretamente instruída, com todos os documentos necessários. A representação, a gente não tem sido suprida, talvez, mas não tem sido, acho que não tem sido suprida por ver quem anexou o processo, não tenho nem certeza se seria uma tese admissível ou não estou nem contestando isso. Mas, realmente, a ausência de procuração dos autos, de contrato social, de ata de assembleia com fim de poderes, aí não dá. Aí a documentação teria que estar perfeita e completa para poder ser aceita como um recurso. Vou acompanhar o relator. Ok. Agora... Prosseguir a votação, presidente? Eu vou prosseguir. Só para uma informação, já que nós temos uma questão de ordem que foi colocada aqui, que se refere a fato, né? Acho que está esclarecido, mas eu não vou mudar meu voto, evidentemente, mas pelo Código de Processo Civil, e aqui nós temos uma omissão do decreto 70235 a esse respeito, se houver irregularidade na representação, é necessária a abertura de prazo para regularização. Então, eu não sei se esse ponto seria o ponto mais importante da discussão. Ok. Vou prosseguir com a votação. Doutor Oswaldo, como vota? Eu vou manter a divergência, embora entenda, tal qual o Lázaro e o Carlos, que a representação, a capacidade postulatória faz parte da análise do recurso. Eu vou manter a divergência porque está demonstrado nos autos e quem protocolou foi o próprio CNPJ da empresa. Então, acho que não tem nem representação nesse caso especificamente. Então, eu mantenho a divergência aí pelo conhecimento do recurso voluntário. Microfone, presidente. Então, o doutor Lázaro votou com... Obrigado, doutor Fernando. Doutor Lázaro votou com o relator, doutor Oswaldo pela divergência. Agora com a palavra o doutor Pantalá já foi, que é o próprio, a doutora Fernanda, por favor. Não, eu voto pela divergência, pelo conhecimento, e até porque a gente estava falando em formalismo moderado e verdade material até agora, é inadmissível que a cada etapa processual todos os documentos sejam pedidos novamente. A gente tem que pensar que esse processo já está no final dele. Então, ao menos que tenha qualquer indício ou qualquer mudança na representação, não tem que se falar a essa altura do campeonato em documentos de representação. E o Oswaldo já confirmou essa questão. Então, do conhecimento. Então, segundo voto pela divergência. Agora vem doutor Ronaldo como vota, por favor. Senhor presidente, com todas as vênias para os colegas que divergiram do relator, eu vou acompanhar o relator integralmente. Ok. Entendo que a questão da tempestividade, ela deve ser interpretada de forma mais restritiva, mais formal mesmo. Eu aceitaria se o recurso
fosse interposto em outro processo, mas com a indicação do processo correto, acho que seria aceitável. Mas o caso aí, a mera juntada de documentos, para mim, não configura o recurso. Então, eu acompanho integralmente o relator. Ok, obrigado pelo voto. Doutora Maria Eduarda, como vota, por favor? Eu vou acompanhar o relator, presidente. Eu tenho dificuldade realmente de aceitar a documentação sem qualquer razão recursal. Se ele tivesse colocado uma linha, aí tudo bem. Mas sem isso, eu realmente acho que para mim, teria que ir ou para a fundamentação de que aceitar as razões recursais do outro processo, mas só a documentação por si só, eu acompanho o relator. Ok. Doutor Leonardo, como vota, por favor? Presidente, eu não vou conhecer o recurso voluntário interposto intempestivamente e também não vou conhecer a documentação juntada, ainda que tempestivamente, desacompanhada das razões recursais. Eu só quero registrar que aqui nós não estamos fixando um precedente, isso aqui não é uma tese. Neste caso específico, não existe como apreciar sem razões recursais. Nós não sabemos sequer o que foi devolvido ao nosso conhecimento. Então, como a doutora Maria Eduarda disse, se houvesse uma linha dizendo qual seria a razão dele, então seria suficiente para a gente conhecer, ainda que não atentasse a nenhuma formalidade, né? Bastava uma petição e tampouco na sustentação oral, na leitura que foi feita pelo advogado, houve qualquer menção a esse fato. Então, realmente, eu voto com o relator. Ok, agradeço seu voto. E eu voto também, acompanho o doutor Carlos Pantaroli. Então, assim, foi desconhecido o recurso voluntário, dá provimento ao recurso, por maioria, com divergência da doutora Fernanda e doutor Oswaldo. Doutor Carlos, fique tranquilo aí, eu sei que o senhor está me auxiliando também na redação. Eu vou até aqui também fazer o seguinte... Eu só informo os colegas que eu vou acrescentar na emenda esse item de que a mera juntada de documentos desacompanhada de razões recursais não configura a interposição de recurso. Tá. Todos que votaram comigo concordam com isso, né? Eu colocaria um necessariamente, cara. Necessariamente, tá ok. Sei, porque nesse caso, eu acompanharia pelas conclusões. Tá. Vou registrar aqui as conclusões também do lado em relação a isso. Maria de votos. Com divergência. Doutor Lázaro ficou com... Acompanho o relator pelas conclusões. Tá, ok. Doutor Pantaroli, se quiser... Eu anotei aqui também. Decido colegiar com a maioria de votos e não conhecer o recurso, com divergência da doutora Fernanda e do doutor Oswaldo e doutor Lázaro pelas conclusões. Minha sugestão agora é a gente voltar o processo de final 6, que é o item 5 da pauta. Ok. Quinto item da pauta, então, é isso, doutor? Exatamente. Tá. O relatório, vou tentar resumir, porque eu acho que os casos, a questão base é bastante semelhante. Pela ordem, senhor relator? Pois não?
todos os casos aqui, pelo menos o item 1, 2, 5, 6 e 7, a questão de fundo é praticamente a mesma. Pois não? E a 4, o item 4, é uma questão diferenciada. Ok? O senhor vai ter eu vou dar sustentação para o senhor manifestar, ok? Deixa só por favor, só questão de ordem. Claro. Eu vou dar a palavra ao senhor com certeza, não será... Não, é só questão, se possível, fazer uma sustentação oral para todos os casos e a... Não, claro que não. Inclusive, assim, meu interesse aqui é deixar a defesa com todo tranquilidade, para não ter nenhum tipo de cerceamento, né? E vindo do senhor, a doutora colocação, ela é bem-vinda por uma questão de celeridade da nossa sessão. Exatamente. O doutor Carlos Pantaroli, inclusive, acho que já tinha falado, né? O item 4, que o patrão se refere, realmente é um processo que não trata de crédito, é só uma compensação que depende do crédito de outro processo. E está quase no final, mas não está definitivamente julgado ainda. E já tem acordo de recurso voluntário, mas não foi dado ciência à PFM, então está nos finalmente. Doutor Carlos, já adianto que eu fiz uma proposta de sobrestamento até o trânsito em julgado administrativo do processo de crédito, como a parte requer. Ok. Esse agora também, que é rápido. Então, agora só uma questão de ordem. O próximo processo que nós vamos colocar em pauta é o quinto item da pauta, o final 06, ok? Ok. Esse processo, pela colocação do advogado, existem processos correlacionados, que haveria a necessidade de uma única sustentação por parte dele e que iria abarcar outros processos. Quais seriam esses outros processos? Vamos fazer como isso? Vamos incluir na pauta os demais, porque são correlacionados, vamos fazer individual. A minha solução para eles é um pouco diferente por razões processuais. Mas a questão de mérito do processo, exceto esse final 4, a questão de fundo é idêntica. Sim. Ok. E realmente a sustentação é suficiente. Então, a questão é idêntica a esse primeiro processo. Então, quer dizer que os demais... Só para a questão de ordem. Então, quer dizer que esse processo vai levar com ele os demais que estão na pauta de interesse do advogado. O advogado, vou abrir a oportunidade das suas colocações e faria essa sustentação para os demais também, é isso? Assim, está bem para todos? Só uma pergunta, para esses processos que vão ser objeto da sustentação oral agora, para todos eles tem essa mesma questão que nós acabamos de discutir. Não. Essa foi a única, foi a questão preliminar, foi a questão inicial do processo preliminar. O que está dizendo é que as questões meritórias dos demais são idênticas e por isso que o advogado pediu a única sustentação, pelo que eu entendi. É isso, doutor? Isso, perfeitamente. Entendeu? Ok? Então, para a gente otimizar o julgamento, já adianto aqui que em relação ao mérito, eu estou propondo resolução de diligência. Conversão do julgamento em diligência. Então, ok, doutor. Então vamos de fato, então, por favor, a votação, e a gente aí vai desenvolvendo o raciocínio. Por favor, doutor, com a palavra, para o voto. Para a sua relatoria, por favor. Obrigado. Pela ordem está sem som. Basicamente, assim, de forma resumir, que eu já li o relatório do primeiro processo, e a questão de fundo é similar em todos eles. A questão de crédito, a empresa procedeu a uma reapuração do crédito e, com isso, ela apurou saldo credor e utilizou isso em compensações. E ela vem defendendo, nesses processos todos, o direito de se creditar em relação a materiais de acondicionamento, em relação a insumos, alguns processos têm alguns outros créditos de outras naturezas também. Basicamente, a juntada dos documentos foi tardia, né? E por isso os acordos na DRJ são, se não me engano, todos por carência probatória. E em recurso, a empresa não só traz os seus esclarecimentos, como junta a documentação. Então, basicamente, o relatório é esse. Por isso que, na maior parte dos processos, eu estou propondo a conversão em diligência, já adianto esse meu posicionamento para otimizar a sustentação oral, e
exceto em um processo aqui, que é justamente esse primeiro, final 06. Então, assim, em síntese, esse é o relatório. Então, eu dou a palavra ao doutor Marcelo, por favor. Doutor Marcelo, seus 15 minutos. Bom, vamos lá. Então, falando agora dos itens 1, 2, 5, 6 e 7, todos esses itens da pauta, né, versam sobre a mesma matéria. Tratam-se de compensações não homologadas em razão do não reconhecimento ao direito creditório. Após a revisão em sua contabilidade, o contribuinte, baseado nos artigos 3º da Lei do PIS e 3º da Lei COFINS, se apropriou de créditos que não haviam sido, por equívoco, reconhecidos anteriormente. Os períodos compreendidos aí entre todas as compensações são abril, maio e novembro de 2008 e fevereiro de 2009. Consequentemente, ao constatar que não reconhecer a créditos que lhe eram de direito, surgiu ao contribuinte diferença passível de restituição e compensação. Em todas as oportunidades, ainda, em todos esses processos, o contribuinte sustentou que, uma vez retificadas as DCTFs e DACOM de forma espontânea, ou seja, antes de sua ciência, acerca do despacho decisório em questão, as declarações retificadas têm a mesma natureza das declarações originais. No entanto, as delegacias regionais de julgamento julgaram improcedente as manifestações em conformidade apresentadas nos casos, sob o fundamento de que a simples retificação espontânea da DCTF e da DACOM não eram capazes de justificar o reconhecimento do direito creditório, referentes à de apreciação de bens e seu ativo mobilizado. Daí que, em todos os casos, em sede de recurso voluntário, trouxemos documentos comprobatórios que fundamentam o direito creditório. Dentre eles, a DACOM original retificadora, demonstrando que a revisão de créditos fora sobre os encargos de depreciação. Também trouxemos composição dos valores, demonstrando a diferença entre o valor de crédito inicial e aquele após a revisão. Cópias de notas fiscais relativas à aquisição de caixas, chapas, pallets e garrafas retornáveis. E razões contábeis demonstrando a contabilização desses respectivos itens com a identificação das notas fiscais. Tais documentos demonstram que a retificação da DACOM e da DCTF foram lastreadas por documentos idôneos e realizados nos estritos termos do que permite a legislação tributária. Daí que é inegável que a composição do crédito pretendido pelo contribuinte nos processos ora em julgamento é regular e idôneo. Vale frisar que a reapuração do PIS e da COFINS teve como fundamento uma uniformização dos parâmetros utilizados pelas diversas empresas do Grupo HNK. E agora, o mais importante, senhores conselheiros, é que vale destacar que em outros processos onde se discutiu a existência de crédito de PIS e COFINS em decorrência dessa mesma reapuração feita pelos grupos da HNK, cujo julgamento já foi realizado pelo CARF, houve o reconhecimento da integralidade dos créditos informados, o que ocasionou na homologação integral das compensações neles tratados. Nos memoriais que foram disponibilizados aos senhores, trouxemos 19 casos exatamente iguais a esses em julgamento, e todos com decisão favorável ao contribuinte. Importante frisar que em tais casos houve diligência, onde constatou-se que o direito creditório pretendido pelo contribuinte era válido, culminando no provimento de seus recursos voluntários. Os processos agora que a gente está em discussão versam exatamente sobre o mesmo tema, exaustivamente já apreciado pelo CARF, e tratam da mesma revisão efetuada pelo contribuinte. Daí que, ante o exposto, espero provimento aos recursos voluntários aqui desses itens pautados, ou, caso assim não entenda esse conselho, que o julgamento seja convertido em diligência, de forma a demonstrar a regularidade do crédito informado, assim como ocorrido nos casos já julgados pelo CARF. Ok, doutor, obrigado pela sua colocação. Eu boto em votação, por favor, doutor Pardo, por favor, faz seu voto. Tá. Eu vou começar, então, por isso que eu escolhi começar pelo processo de final 6, porque nele também tem uma questão processual, e nesse caso em específico eu voto pela nulidade do acórdão de piso. Então, passo a leitura do voto.
da preliminar de nulidade. O fundamento para o indeferimento do crédito pleiteado foi o fato de o contribuinte não ter apresentado os documentos necessários para a comprovação da certeza e liquidez do seu direito creditório. De acordo com o acórdão proferido pela DRJ, a referida carência probatória decorreu do fato de haver sido juntada a manifestação de inconformidade que se reportava a crédito diverso, conforme se verifica dos excertos a seguir. Então, transcrevo aqui uma parte do acórdão, em que o fundamento para indeferimento da manifestação de conformidade foi o fato de se reportar um crédito diverso, inclusive escanudo de processo diverso. Em preliminar, a recorrente esclarece que apresentou ao CAC da DRF Sorocaba o arquivo digital que continha a manifestação de inconformidade endereçado ao presente processo, conforme recibo de entrega de arquivos digitais que juntou as folhas 426, com carimbo de protocolo de 11 de abril de 2014. E o nome do arquivo se referia ao tipo da peça e ao número do processo. Segundo alega, por erro do servidor responsável pela juntada do arquivo ao processo digital, foi juntada aos autos a manifestação de inconformidade endereçada ao processo administrativo de final 04, devendo ser declarada a nulidade da decisão proferida na instância de piso. De fato, o acórdão recorrido ignorou as razões de defesa e documentos comprobatórios referentes ao crédito objeto do presente processo, tendo sido proferido apenas com base na manifestação de inconformidade endereçada ao processo administrativo número final 04. Considerando que a solicitação de juntada de arquivo digital ao processo se deve a uma unidade de atendimento presencial da RFB, e aí está a diferença em relação ao processo anterior, a alegação do erro ser imputável ao servidor responsável pela juntada do arquivo digital ao processo é verossímil e se revela compatível com o recibo de entrega apresentado às folhas 426. Assim sendo, a DRJ não se manifestou acerca das razões que embasam a manifestação de conformidade pertinente a este processo, que apontam para a existência de documentos nos autos que comprovam o direito creditório. Tal circunstância caracteriza a preterição do direito de defesa do contribuinte, apta a ensejar a nulidade da decisão recorrida com fundamento no inciso 2 do artigo 59 do decreto do PAF, pois a matéria em litígio não foi apreciada. Deve, portanto, ser declarada a nulidade do acordo e determinado o retorno do processo à DRJ para que seja apreciada a manifestação de conformidade e os documentos pertinentes ao presente processo, os quais estão juntados às folhas tais, de maneira a afastar a supressão de instância e o cerceamento do direito de defesa. Trago uma decisão da nossa turma exatamente nesse sentido, e aqui só registro que o contribuinte ele tem a opção de protocolar recurso via e-processo ou via unidade presencial. Se, no caso anterior, se ele optou por via e-processo, tem que cumprir as regras do processo. Nesse caso, unidade presencial, basta de fato ele protocolar e protocolou, o arquivo estava dominado ao processo correto e acabou sendo juntado pelo servidor no processo errado, que resultou na negativa. Então, cada meio com as suas regras. Nesse caso, assiste a ele o direito de ter apreciado, porque juntou no caso certo numa unidade de protocolo da Receita. Então, meu voto é pela nulidade do acórdão, para que seja agora apreciada a peça correta e como voto. Agradeço. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? E não havendo discussão, vou colocar em votação então. Doutor Lázaro, como vota, por favor? Acompanha o relator. Doutor Oswaldo, como vota, por favor? Como relator. Doutora Fernanda, como vota, por favor? Como relator. Doutor Eduardo, como vota, por favor? Acho que é o doutor Ronaldo agora, presidente. Não. Sim, perfeito, desculpa. Doutor Ronaldo, como vota, por favor? Obrigado. Como relator, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ronaldo. Desculpa aí o andamento. Doutora Maria Eduarda, como vota? Acompanho o relator. Doutor Leonardo, como vota? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, desconhece a decisão da DRJ e retorna o processo para sua apreciação. Agora, em relação aos processos de final 86, 21 e 55, só abrir um modelo aqui. Como já foi dito, a questão de fundo é a mesma, e a minha proposta, em razão da apresentação dos documentos, ainda que em recurso voluntário,
pela conversão em diligência. Para se analisar não só a quantificação, mas também a própria procedência jurídica do pedido, porque para mim não ficou claro se esses créditos foram apurados lá inicialmente como insumo ou como depreciação. Acho que isso precisa ser apurado pela unidade de preparadora, precisa ser certificado no processo, que não houve mudança da natureza desses créditos, além da mera comprovação da existência, liquidez e certeza deles. Então, por isso, a minha proposta nesses processos é de diligência, para análise da documentação. E aí, como decorrência dessa proposta, o processo de final 35, ele está apenso ao 86. Logo, a minha proposta nele, como ele tem um contencioso autônomo, é de sobrestá-lo durante essa diligência. Porque o crédito não está nele, ele é só uma compensação. Então, não tem que ser feita uma diligência nele. Então, um sobrestamento nele para guardar a diligência, o resultado da diligência do processo de final 86. E no caso do processo de final 81, o crédito dele está em outro processo, que está no CARF, com acordo de recurso voluntário, favorável ao contribuinte, mas que se encontra na PFM para a ciência do procurador, para ainda ser aberto prazo de recurso especial. Então, nesse caso do processo final 81, minha proposta é uma resolução para sobrestar o processo até o trânsito em julgado administrativo do processo de crédito. Então, todos esses processos são por resolução. Final 86, 21 e 55 para diligência, 35 e 81 para sobrestamento. Ok. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então, vamos fazer a votação deste processo e os demais que estavam na pauta, seguindo a orientação aí da nossa questão de organização. Então, vamos botar em votação. Doutor Lázaro, como vota, por favor? Acompanho o relator. Doutor Oswaldo, como vota, por favor? Com o relator em todos os processos. Doutora Fernanda, como vota? Acompanho o relator. Doutor Ronaldo, como vota? Sem som, doutor Ronaldo, não escutei o voto, por favor. O som. Com o relator, senhor presidente. Eu presumi, mas muito obrigado. Doutora Maria Eduarda, como vota? Acompanho o relator em todos, presidente. Ok. Aqui agora, o Leonardo está na sala? Peraí. Doutor Leonardo Branco. Doutora Fernanda já votou, né, doutora Fernanda? Ok. Doutor Leonardo Branco, como vota? Relator em todos os processos. Ok. Sendo assim, por unidade de votos, resolve a turma transformar o presente julgamento em resolução a fim de ser baixado em diligência. Enfim, então, nesse caso, esses itens da pauta do doutor Marcelo foram finalizados, né, doutor Marcelo? Isso, dos itens 1 ao 7 foram finalizados e o 4 foi pelo sobrestamento, né? Perfeito. Sim, perfeito. Certo, correto. Pelo sobrestamento, tá certo. Foi convertido em resolução para sobrestamento e os demais para diligência. Diligência. Legal. Tá bom, doutor. Então, eu agradeço a sua participação. Bem-vindo à próxima também, já estamos aí te esperando. Sucesso na carreira e até a próxima, então, tá bem? Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Bom dia, excelente senhor. Dia. Tá, bom trabalho. Obrigado. Vou retirar o senhor, ok? Até logo. Ok. Perfeito. Meus amigos, eu vou, uma questão de ordem, pedir 5 minutos só para de intervalo para um café rápido e a gente já retoma o julgamento, ok? Ok, beleza, vou deixar a câmera ligada aqui para não passar. Fica à vontade, então. Peço a cara Patrícia, por favor, que faça a nossa suspensão nesse minuto, por favor, para retomar depois do café.